Hoje eu quero acolher você com serenidade, porque há dias em que o coração não precisa de pressa, mas de presença. Talvez você tenha chegado até aqui com medo, cansaço, inquietação ou com aquela sensação de que crê em Deus, mas ainda luta para descansar nele por inteiro. E se esse é o seu caso, esta palavra é para você. Antes de tudo, queremos agradecer. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela vida de cada pessoa que agora escuta esta mensagem. Obrigado porque mesmo quando a alma está confusa, Tu permaneces fiel. Obrigado porque a Tua misericórdia não depende da nossa força. A luz deste Evangelho é simples e profunda. Jesus entra mesmo onde o coração ainda está com medo. Ele não espera que estejamos prontos. Ele vem ao encontro de quem está cansado, ferido, tentando acreditar. Talvez exista hoje dentro de você uma porta fechada, uma preocupação com a família, uma dor antiga, uma ansiedade silenciosa, uma oração que parece demorar. E é justamente nesse lugar interior que Jesus deseja entrar hoje. Escute esta mensagem com o coração. Ela não vem para acusar você, mas para iluminar, consolar e trazer paz. E, se puder, deixe nos comentários o seu primeiro nome ou o nome de alguém por quem você quer rezar hoje. Porque quando Jesus entra, mesmo que nem tudo esteja resolvido, a paz começa a ocupar o lugar onde antes só havia confusão. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena profundamente humana. Os discípulos já ouviram falar da ressurreição, já receberam testemunhos, já sabem que algo extraordinário aconteceu, mas ainda estão inquietos, fechados e tentando compreender. Existe notícia da vida, mas o coração deles ainda carrega o peso do medo. Existe anúncio de esperança, mas por dentro tudo ainda parece confuso. E essa cena se parece muito com a nossa. Porque também nós, muitas vezes, sabemos das promessas de Deus, escutamos Sua palavra, lembramos de Sua fidelidade, mas continuamos lutando interiormente para confiar. A alma conhece a verdade, mas o coração ainda está aprendendo a repousar nela. Há momentos em que a fé e a fragilidade caminham juntas, e é justamente nesse lugar que Jesus se aproxima. A grande luz deste dia é esta. O Senhor não espera um ambiente perfeito para se manifestar. Ele entra onde há perturbação. Ele visita quem ainda está tentando entender. Ele se aproxima não apenas de quem já está firme, mas também de quem está cansado, assustado e procurando sentido. Por isso, este Evangelho não é apenas a memória de um encontro antigo, é uma palavra viva para hoje. Cristo continua entrando onde há portas fechadas, levando paz ao que está agitado e luz ao que ainda não encontrou seu lugar. O Evangelho que ilumina esta reflexão está em Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Cheios de medo e de espanto, pensavam estar vendo um espírito. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois, Jesus disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos."
Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Há algo muito verdadeiro e muito humano nesta cena do Evangelho. Os discípulos já tinham ouvido testemunhos da ressurreição. Já existiam sinais. Já havia notícias de que Jesus estava vivo. Ainda assim, eles permanecem fechados, inseguros, tentando compreender o que aconteceu. E isso revela uma realidade que continua presente em nossa vida espiritual. Saber sobre Deus não é a mesma coisa que confiar plenamente nele. Há momentos em que a mente até reconhece a ação de Deus, mas o coração ainda está lento, retraído, assustado. E essa tensão é mais comum do que parece. Muitas pessoas amam a Deus, rezam, escutam a palavra, buscam permanecer fiéis, mas por dentro vivem uma mistura de fé com cansaço, esperança com receio, desejo de seguir em frente com medo de se decepcionar. O coração humano, quando passa por dor, nem sempre consegue acolher a luz de forma imediata. Às vezes a alma escuta uma promessa, mas ainda está presa ao eco de antigas feridas. Às vezes a graça já começou a se aproximar, mas interiormente tudo ainda parece confuso. O mais comovente neste encontro é que Jesus não espera que os discípulos estejam prontos. Ele não aguarda que a fé deles esteja completa, serena, resolvida. Ele se aproxima na fragilidade deles. Ele entra no ambiente fechado. Ele vem ao encontro de corações assustados. E isso ilumina profundamente nossa vida, porque mostra que Deus não se move apenas em direção aos fortes, aos seguros, aos que já entenderam tudo. Ele também vem com paciência e paz ao encontro de quem ainda está tentando acreditar. A primeira reação dos discípulos diante de Jesus não é alegria, mas medo. Eles pensam estar vendo um espírito. E isso nos revela algo profundamente espiritual. O ser humano pode temer até mesmo aquilo de que mais precisa. Pode resistir à paz porque se acostumou à tensão. Pode estranhar a esperança porque conviveu muito tempo com a dor. Pode até desejar a presença de Deus, mas ao mesmo tempo sentir-se desconcertado quando essa presença realmente se aproxima. Nem sempre a dificuldade está na ausência de Deus. Muitas vezes está no modo como o coração, marcado por lutas, demora a reconhecer que ele já chegou. A fé na vida concreta nem sempre caminha sozinha. Muitas vezes ela anda ao lado da dúvida enquanto o coração amadurece. Nem todo o processo espiritual acontece de forma instantânea. Nem toda alma reconhece de imediato aquilo que Deus está realizando. Há um tempo em que a pessoa escuta, há um tempo em que ela percebe, há um tempo em que ela começa a compreender, e há um tempo em que finalmente descansa. Jesus respeita esse caminho. Ele não abandona os discípulos porque eles ainda não conseguiram acolher tudo. Ao contrário, ele permanece, fala, mostra, ilumina e conduz. Portanto, este encontro nos entrega uma verdade consoladora. Jesus não se revela apenas aos que já acreditam plenamente. Ele vem justamente para aqueles que ainda estão tentando acreditar. Ele se aproxima de quem quer confiar, mas ainda treme. De quem deseja acolher a paz, mas ainda está perturbado. De quem não perdeu completamente a fé, mas sente que precisa ser sustentado por dentro. E talvez essa seja a grande graça desta palavra para hoje. Perceber que a presença de Deus não depende da perfeição do nosso coração, mas da fidelidade dele, que sabe entrar até mesmo nos lugares mais fechados da alma. Os discípulos tinham esperança em Jesus. E não era uma esperança pequena. Era a esperança de quem encontrou sentido, direção, consolo e futuro. Mas então veio a cruz, veio a dor, veio a sensação de que tudo tinha sido interrompido de forma brusca e dolorosa. Por isso, mesmo diante da ressurreição, eles hesitam. Não porque não quisessem crer,
mas porque o coração humano, quando é profundamente ferido, nem sempre consegue acolher rapidamente uma nova possibilidade de vida. Há dores que deixam a alma em estado de defesa, e, depois disso, até a esperança passa a ser recebida com cautela. Essa é uma realidade muito presente também em nossa vida. Quantas vezes alguém já rezou, já confiou, já esperou uma mudança e depois se viu diante de uma grande decepção? Aos poucos, o coração vai aprendendo a se proteger, vai ficando mais fechado, mais desconfiado, mais contido. E muitas vezes, aquilo que parece sensatez é, na verdade, receio de sofrer outra vez. A pessoa diz a si mesma que está apenas sendo realista, mas no fundo existe um medo silencioso de voltar a acreditar e se machucar novamente. Existe um cansaço que torna a alma mais lenta para acolher qualquer sinal de renovação. O Evangelho ilumina exatamente esse ponto. Os discípulos estão diante de Jesus vivo e ainda assim não conseguem acolher plenamente a realidade. Isso mostra como a dor passada pode afetar a forma como percebemos até mesmo a presença de Deus. Nem sempre a dificuldade está na falta de sinais. Às vezes, está na incapacidade interior de receber o novo, porque o velho sofrimento ainda ocupa muito espaço. A memória da cruz ainda pesa, e o coração ainda não aprendeu a respirar diante da possibilidade da vida que recomeça. Isso acontece conosco de muitas maneiras. Deus começa algo novo, mas o medo do passado dificulta a confiança. Surge um caminho de reconciliação, mas a alma se lembra das feridas antigas. Aparece um tempo mais sereno, mas o coração ainda permanece em alerta. Uma oração começa a ser respondida, e mesmo assim existe dentro de nós uma reserva, uma cautela, uma hesitação. Não porque não desejamos a ação de Deus, mas porque a dor que vivemos nos ensinou a não baixar tão facilmente a guarda. O coração ferido é como uma porta entreaberta. Ele quer acolher, mas teme escancarar. Deseja a paz, mas ainda não sabe repousar nela por inteiro. E é justamente nesse espaço delicado que Jesus se aproxima. Ele não condena a lentidão do coração. Ele não se afasta da fragilidade. Ele vem ao encontro de quem quer confiar, mas ainda está aprendendo novamente a acreditar que algo de fato pode mudar. E muitas vezes a graça começa assim, não com uma segurança imediata, mas com uma presença fiel que vai, pouco a pouco, curando o medo de esperar de novo. Há um pedido silencioso no coração dos discípulos. Eles precisam ver, tocar, confirmar. Não lhes basta apenas ouvir o testemunho dos outros, eles precisam de algo que alcance sua fragilidade de forma mais concreta. E isso não os torna menos humanos. Pelo contrário, revela com profundidade como o coração, em certos momentos, necessita de sinais mais próximos para conseguir dar um passo interior. Quando a alma está abalada, ela busca algum apoio visível para não se perder completamente entre a esperança e a dúvida. Jesus conhece essa limitação. Ele sabe que os discípulos ainda estão atravessando um processo. Por isso, ele não os humilha, não os trata com dureza, não rejeita a necessidade deles de confirmação. Ele mostra as mãos e os pés. Ele se deixa reconhecer. Ele até come diante deles. É uma cena de imensa delicadeza espiritual, porque revela um Deus que não despreza a fragilidade humana, mas se aproxima dela com paciência. O Senhor não ignora o ritmo lento do coração. Ele entra nesse ritmo para conduzir os seus, pouco a pouco, a uma fé mais firme e mais profunda. Ao mesmo tempo, o Evangelho também deixa claro que a fé não pode permanecer para sempre dependente apenas do visível. Quando a alma se acostuma a exigir provas a todo momento, ela se torna instável, porque passa a apoiar sua confiança apenas nas circunstâncias externas. E as circunstâncias mudam. Há dias claros e há dias escuros. Há momentos de consolo e há momentos de silêncio. Há períodos em que sentimos com intensidade a presença de Deus
e há períodos em que seguimos sustentados apenas pela fidelidade dele. A maturidade espiritual começa a nascer justamente quando a confiança não depende unicamente daquilo que se vê ou se sente. Por isso, este trecho é tão belo. Jesus acolhe a necessidade dos discípulos, mas não os deixa prisioneiros dela. Ele os encontra onde estão, sem abandonar o caminho que deseja fazer neles. Deus muitas vezes se adapta à nossa limitação, mas não para nos manter pequenos. Ele se aproxima assim para nos conduzir além. Ele oferece apoio, mas também chama ao amadurecimento. Ele segura nossa mão, mas também nos prepara para caminhar. A fé começa, muitas vezes, como alguém que precisa segurar a mão para não cair. E isso tem sua beleza, sua verdade, sua necessidade. Há momentos da vida em que realmente nos sentimos assim, precisando de sinais, de consolos, de confirmações pequenas e concretas da presença de Deus. Mas a mesma fé é chamada a crescer, a aprender a permanecer de pé mesmo quando nem tudo está claro, a confiar não apenas no que se vê, mas naquele que permanece fiel. E o cuidado de Deus está justamente nisso. Ele respeita nossos passos curtos, sem desistir de nos ensinar a caminhar com mais profundidade. O Evangelho traz um detalhe de rara delicadeza. Os discípulos ainda não acreditavam por causa da alegria. À primeira vista, isso parece estranho, mas na verdade é uma das descrições mais humanas de toda a passagem. Há momentos em que a alma se vê diante de algo tão grande, tão inesperado, tão bom, que não consegue assimilar de imediato. A alegria existe, mas vem misturada com espanto, com surpresa, com um tipo de paralisia interior, como se o coração precisasse de tempo para acreditar que a graça realmente chegou. Isso também acontece em nossa história. Nem sempre acolhemos imediatamente aquilo que é bom. Nem sempre a paz entra e encontra tudo pronto. Nem sempre o coração acompanha, na mesma velocidade, o agir de Deus. Às vezes, a pessoa passou tanto tempo vivendo sob tensão, sofrimento ou insegurança, que quando algo começa a melhorar, ela ainda não consegue desfrutar plenamente. A bênção chega, mas a aula continua em estado de alerta. A resposta vem, mas o interior permanece cauteloso. Não porque falte gratidão, mas porque o coração ainda está aprendendo a sair do lugar da dor. Existe uma lentidão do coração que precisa ser respeitada. A vida espiritual não é feita apenas de verdades compreendidas, mas também de processos assimilados. Há pessoas que se culpam por não conseguirem sentir imediatamente a alegria que gostariam diante de uma graça recebida. Mas o Evangelho mostra que até os discípulos viveram isso. Eles estavam diante do ressuscitado e ainda assim precisaram de tempo. A alma humana nem sempre muda de estado de um instante para o outro. Há emoções antigas, memórias profundas, defesas silenciosas que continuam agindo mesmo quando Deus já começou uma obra nova. Por isso, esta cena tem tanto consolo. Ela mostra que Jesus não se impacienta com o tempo do coração. Ele não exige que tudo seja assimilado no mesmo instante. Ele permanece ali. Ele sustenta o encontro. Ele permite que a alegria vá amadurecendo por dentro. E isso é muito importante, porque há uma pressão silenciosa em muitas vidas espirituais. A pressão de parecer bem, de parecer forte, de parecer plenamente resolvido diante da graça. Mas a presença de Deus não trabalha apenas na superfície. Ela vai ao fundo. E quando vai ao fundo, respeita também o tempo necessário para que a alma absorva aquilo que o Senhor está realizando. A alma é como um terreno. Mesmo quando a chuva chega, leva tempo até a terra absorver a água. Há solos ressecados por longos períodos de dor. Há interiores endurecidos por muitas lutas. Há corações que passaram tanto tempo sobrevivendo que precisam reaprender a descansar. O milagre acontece, mas a assimilação dele pode ser lenta. E essa lentidão não é ausência de fé,
Muitas vezes é apenas humanidade ferida, sendo visitada pouco a pouco pela paciência de Deus. Há um ponto central neste encontro que ilumina tudo. Jesus não apenas prova que está vivo, mas abre a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Esse é o movimento mais profundo do Evangelho. O Senhor não se limita a acalmar um susto momentâneo. Ele não oferece apenas um alívio emocional. Ele conduz os discípulos à compreensão do sentido. E isso é decisivo, porque a paz mais duradoura não nasce apenas de ver um problema resolvido, mas de começar a enxergar a própria história à luz de Deus. Muitas vezes, nossa busca espiritual fica concentrada apenas em respostas rápidas. Queremos que Deus feche a ferida, afaste a dor, resolva a situação, mude o cenário, abra o caminho. E é natural que o coração deseje isso. Mas o Evangelho mostra que existe algo ainda maior do que a simples resolução imediata. Existe a transformação interior de quem começa a compreender. Quando a mente é iluminada por Deus, a pessoa não apenas sai de uma crise, ela passa a olhar a vida de outro modo. Ela começa a perceber que nem tudo o que viveu foi ausência de Deus. Começa a compreender que até em meio à dor havia um fio de sentido sendo tecido. Jesus abre a mente dos discípulos para que eles entendam aquilo que antes parecia apenas confuso, doloroso e incompreensível. A cruz, que antes parecia escândalo e fim, começa a ser lida dentro do plano de salvação. A dor passa a ser iluminada pelo sentido. O sofrimento não desaparece como fato vivido, mas deixa de ser um caos sem direção. E isso tem uma força imensa para a nossa vida espiritual. Porque amadurecer na fé não é apenas colecionar respostas, é começar a ler a existência com uma luz nova. Quando isso acontece, o coração ganha outra estabilidade. Já não vive apenas correndo atrás de soluções externas, passa a buscar compreensão, discernimento, sabedoria. Passa a perguntar não apenas quando isso vai mudar, mas também o que Deus está me mostrando no meio disso. E essa mudança interior é profundamente libertadora, porque quando a mente é iluminada, muitas peças começam a encontrar seu lugar. Aquilo que parecia apenas desordem começa a fazer sentido. Aquilo que parecia só escuridão começa a receber contornos de entendimento. A mente iluminada por Deus é como um quarto escuro onde, de repente, a luz acende e tudo encontra seu lugar. Os objetos não deixaram de estar ali. O ambiente não deixou de ser o mesmo. Mas agora é possível ver. E ver muda tudo. Ver organiza. Ver acalma. Ver orienta. Assim também acontece na vida espiritual. Quando Deus ilumina a inteligência, Ele não nos dá apenas informações. Ele nos dá uma nova forma de compreender a vida, a dor, a espera, a missão e a própria presença dele em nossa história. Este Evangelho termina deixando no coração uma certeza muito consoladora. Jesus começa oferecendo paz não porque os discípulos já estavam prontos, mas porque estavam perturbados. Ele não entra num ambiente de perfeição, ele entra num ambiente de medo. Ele não se aproxima de uma fé totalmente resolvida. Ele se aproxima de corações confusos, assustados, lentos para compreender. E é exatamente isso que torna esta palavra tão viva para hoje. Há uma beleza profunda em perceber que Deus não exige uma fé perfeita para se fazer presente. Ele entra na dúvida, na inquietação, no cansaço, na fragilidade. Ele se aproxima quando a alma ainda está processando tudo. Ele permanece quando o coração ainda não conseguiu assimilar plenamente sua ação. A presença de Deus não depende da clareza completa do nosso entendimento. Muitas vezes, Ele já está perto antes mesmo de conseguirmos reconhecê-lo com serenidade. Talvez, hoje, você também esteja entre acreditar e duvidar, entre esperança e medo, entre o desejo de confiar e a dificuldade de descansar. Talvez exista dentro de você uma luta silenciosa, daquelas que ninguém vê por fora,
mas que Deus conhece inteiramente. E este encontro do ressuscitado com os discípulos deixa uma verdade silenciosa e poderosa. O Senhor não espera que você tenha todas as respostas para caminhar ao seu lado. Ele vem justamente para acompanhar esse processo. Ele vem para permanecer. Ele vem para iluminar. Ele vem para fazer nascer paz onde antes só havia confusão. E quando ele entra, ainda que nem tudo esteja resolvido, alguma coisa já começa a mudar. A alma respira de outro modo. O coração recebe uma luz nova. O medo já não ocupa sozinho todo o espaço. A confusão perde parte da sua força. E pouco a pouco, a paz começa a habitar o lugar que antes parecia tomado apenas pela incerteza. Essa é a graça do Evangelho de hoje. Cristo vivo se aproxima de corações assustados e faz nascer neles, com mansidão, a paz que sustenta. Se essa palavra tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal.